Você gosta de ir a montanhas russas? Gosta de andar no trem fantasma? Gosta de ouvir histórias de assombração? Se a sua resposta é sim para alguma dessas perguntas, significa que você gosta de sentir medo. E medo é justamente o combustível que alimenta as histórias de horror. Esse é o nosso tema de hoje. Medo é um dos sentimentos mais primitivos do ser humano, tá? E ele está relacionado ao nosso instinto de autopreservação. Então, até um determinado ponto, ter medo é algo positivo, né? Que é o que nos impede de nos colocarmos em situações de risco físico, né? De riscos imediatos. Mas além desse medo, existem outros medos que são assim muito mais abstratos, né? Que vão criando assim aquela ansiedade, aquele sentido de antecipação de algo que ainda nem ocorreu, que pode vir a ocorrer ou não. Então é justamente nessa pegada, tá, de criar um determinado clima, de brincar com a ansiedade do leitor, é que as histórias de horror vão se construindo. Nascido em Boston em 1809, o americano Edgar Allan Poe nos deixou um legado de contos e poemas conhecidíssimos, interessantíssimos. Ele é um dos grandes nomes do romantismo nos Estados Unidos, certamente é o grande nome do romantismo de vertente mais gótica, né? Ele tem entre as suas obras mais famosas o poema The Raven, o Corvo, Annabel Lee, e seus contos extraordinários. A sua curta vida, ele viveu apenas 40 anos, foi quase tão interessante quanto algumas das histórias que ele contou. 98 anos após a morte de Edgar Allan Poe, Stephen King é o atual rei do horror. Ele começou sua carreira literária ali no começo dos anos 70 e tem entre os seus grandes sucessos livros como O Iluminado, Cemitério Maldito e Carrie a Estranha. Então, o que haverá em comum entre Stephen King e Edgar Allan Poe? É o que nós vamos descobrir nessa entrevista com o Bruno Lopes, que juntamente com a Aniele Souza está desenvolvendo uma pesquisa sobre literatura de horror. Pois é, estamos nós aqui hoje, né, fazendo uma coisa diferente, derretendo aqui em Capanema. Tá fazendo quantos graus? 33? Por aí, né? Bruno Lopes, tá, que é meu orientando de TCC e está desenvolvendo uma pesquisa muito interessante, tá, procurando as aproximações entre O Gato Preto de Edgar Allan Poe e O Cemitério Maldito de Stephen King. Primeiramente, queria saber o seguinte: por que você escolheu esses dois autores específicos, Edgar Allan Poe e Stephen King? Afinal de contas, tem mais de 100 anos que separam esses dois caras. A escolha dos dois veio a partir de uma pesquisa que eu e minha colega estávamos fazendo, e a gente já tinha visto algumas coisas relacionadas tanto ao Edgar quanto ao Stephen, e eles meio que transitam na mesma área da ideia que a gente quer abordar. Então, quando a gente começou a ler algumas coisas sobre o Stephen, porque o Edgar Allan Poe a gente viu na faculdade com a senhora, e a gente começou a ver algumas semelhanças, alguns detalhes que lembravam tanto um contra o outro. Então a gente sentou e pensou, seria uma boa ideia procurar umas coisas aqui, que é a ideia do trabalho, que no caso é a ideia do terror, do horror e do psicológico em cima das obras deles dois. Muito interessante. Então são dois, no caso é um conto e um romance, né? E os dois são permeados pelo horror. Isso. Por que o horror? Tem assim, algum motivo específico para vocês terem escolhido esse tema? Você e a Aniele, tá? Porque esse trabalho está sendo escrito em parceria. A ideia inicial foi porque quando a gente estava pesquisando e se informando mais para desenvolver a ideia, nós percebemos algumas ideias no horror muito interessantes para ser trabalhadas, e a gente viu algumas outras pesquisas, mas nada tanto focado neste tema, assim, especificamente no horror e no psicológico. E a gente ficou se perguntando se não seria bom dar uma pesquisada, se informar e ver se existia essa ideia.
Então a gente sentou e pesquisou, pensou, então a gente tem familiaridade com ambos os temas, tanto com o horror que aborda lá dentro, e a gente meio que fica assustado às vezes com as coisas que a gente lê, mas a gente está gostando bastante, justamente por causa dessa familiaridade que a gente tem. Bacana. E assim, como foi esse processo de escolha especificamente desse conto? Porque o Edgar Allan Poe, ele, né, justamente nesse livro, Histórias Extraordinárias, tem vários contos de horror. Por que o Gato Preto, especificamente? Inicialmente a gente tinha pensado em trabalhar o The Raven, mas aí a gente começou a dar uma observada melhor e a gente pensou assim, a gente vai trabalhar o The Raven, ok, tudo certo, no caso em português é o Corvo, e a gente pensou que seria um pouco diferente do que o The Raven, né? O Corvo. Então a gente optou pelo Gato Preto justamente por essa diferença entre um e o outro, mas ainda é o mesmo, a ideia do terror, do horror. E quando a gente sentou e pensou justamente nessa ideia, a gente visou em deixar as duas ideias mais próximas possíveis na nossa cabeça, na nossa teoria, porque a gente ainda está pesquisando para verificar se realmente a ideia é válida. E foi justamente por causa disso, porque o Gato Preto ele tem aquele conceito de horror, mas a gente fica assim, será que não é durante a história até chegar no final? E quando a gente começou a ler O Cemitério, a gente também teve essa mesma impressão, então a gente meio que quis deixar bem próximo possível. E em que ponto está a pesquisa nesse momento? Nesse momento a gente está desenvolvendo as teorias, estamos já terminando de fazer algumas considerações e já estamos conseguindo ver algumas informações importantes para ambas as histórias, ambos os autores, que tem deixado a gente bastante feliz. Obrigada de novo, Bruno, pela sua participação. Esperamos contar com você outras vezes aqui. Com certeza, quando a gente terminar a pesquisa, a gente já faz outro já informando o que foi essa o foi a nossa veredito final. entrevista. Continuamos derretendo aqui em Capanema. Então, você gostou dessa entrevista? Dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal da Professora Cláudia e acompanha os próximos vídeos. Valeu?